Salomão, o rei, é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Filho do rei Davi, ele teria governado por volta dos anos 970 a.C. Foi ele que realizou o famoso julgamento entre duas mulheres que alegavam ser mãe de um bebê. Mandou cortar a criança ao meio, até que percebeu que a mulher que se dispôs a perder a filha para que ela não morresse era a verdadeira mãe. Os feitos de Salomão o tornaram famoso, tanto que surgiram várias histórias a seu respeito. Muitas delas não estão na Bíblia, pois foram tirados dos textos sagrados aquilo que foi contra os princípios do cristianismo. Foi dado a Salomão o crédito pela construção do templo, onde a Arca da Aliança contendo os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés, teriam sido guardados, e também o fato mais conhecido de Salomão, a sua relação direta com a evocação de demônios. Parte do poder e da sabedoria do rei, teria vindo desses seres malignos que ele teria conseguido controlar, forçando-os a trabalhar na construção do seu templo, usando um anel marcado com um pentagrama, conhecido como o selo de Salomão. Conta a lenda, que parte do poder e da sabedoria do rei teria vindo dos 72 seres malignos que ele teria conseguido atrair e prender dentro de um vaso de bronze. Selado com símbolos especiais mágicos, capazes de manter esses espíritos escravos de Salomão, o objeto nunca poderia ser quebrado, sob o risco de que todos os demônios seriam libertados e desobrigados de obedecer ao monarca. O Ars Goetia é o primeiro capítulo do livro e, também, o mais famoso, uma vez que conta como Salomão alcançou seu poder com a ajuda dos demônios. Mas existem outras 4 partes. Ars Theurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notória. Eles descrevem os seres do mal, contam como eles foram invocados e quais os símbolos usados para prendê-los. Apesar de serem impressionantes, os relatos sobre a façanha de Salomão foram escritos no século XVI, inspirado em lendas da Cabala e de autores místicos do islamismo. O caso recebeu diferentes versões curtas até ser reunido numa única obra, no século XVII, a Chave Menor de Salomão, um dos mais famosos grimórios de magia. Muito conhecido por trazer ensinamentos sobre magia cerimonial, caracteres e sigilos mágicos, e é referência fundamental para estudiosos da Cabala e da astrologia. O tal vaso que aprisionou os seres do mal, seria feito de bronze e daria a seu dono uma série de poderes, como extrair informações dos mais próximos, destruir os inimigos, ouvir e entender os recados da natureza, encontrar tesouros e curar doenças e muito mais. Por isso, tornou-se um objeto procurado por arqueólogos e magos, interessados em adquirir o poder conquistado no remoto século X a.C. Reza a lenda que, para punir Salomão por sua arrogância, Deus teria escondido o vaso em uma gruta na Babilônia. Ao encontrarem o artefato, babilônios desavisados libertaram 71 seres, pois apenas Belial continuaria aprisionado. A história é refutada por aqueles que acreditam que o vaso continua inteiro e ainda pode ser usado ou até mesmo reconstruído. O livro é típico da Idade Média e os seres são organizados de acordo com a nobreza típica da Europa da época. Existem vários acessórios usados para controlar os demônios presos no vaso, como o hexagrama, também conhecido como selo de Salomão, deve ser colocado sobre uma roupa branca nova. Isso faria os demônios aparecerem diante da pessoa, numa forma física não assustadora e falando o mesmo idioma de quem o chamou. O selo deve ser forjado como um amuleto, de ouro ou prata, e usado sobre o peito. O anel mágico. Além do amuleto, é importante usar este anel, também feito de ouro ou prata e cheio de símbolos especiais, que formam uma combinação misteriosa e poderosa. Protege o exorcista dos ataques, em especial do bafo de enxofre dos espíritos. E, quando apontado contra eles, os obriga a realizar qualquer pedido, incluindo matar alguém. O vaso de cobre.
Depois de controlar os demônios, Salomão teria usado um vaso, selado com símbolos especiais, onde cada um funcionaria como uma fechadura para cada ser. Se ele não obedecesse, o selo seria destruído e ele ficaria preso pela eternidade. Dentro do espaço de não mais do que 50 centímetros de altura, o dono do vaso pode manter um exército a seu dispor. Agora veremos algumas frases usadas nas orações para conjurar os anjos caídos. Invoca-te, te conjuro, ó Espírito. Eu ordeno que você, por intercessão dos mais poderosos príncipes, gênios e ministros do Tártaro, apareça. Em nome do príncipe-chefe da 9ª legião de demônios, eu te invoco e te conjuro. Senhor Todo-Poderoso, eu ordeno que você apareça dentro deste círculo, numa forma humana, sem nenhuma deformidade ou monstruosidade. Ordeno que me venha em paz, sem atraso, e satisfaça os meus desejos. Chegamos ao final do vídeo e esperamos você no próximo. Até mais!